Hey guys, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente, longo pra caramba. Estou dessa vez trazendo um vídeo do The Slenderman, um youtuber que eu gosto bastante, que fala sobre terror e volta e meia falar coisas de Sonic também. E por mais que eu não seja do terror, eu sou um medroso eu sou um cagão quando se trata de terror. Ele fez um iceberg de 1 hora do Sonic XZ. E eu fiquei muito curioso pra ver e eu quis trazer esse vídeo, esse react com vocês, pra gente assistir junto e comentarmos algumas coisas, né? Eu não vou enrolar muito porque esse vídeo vai ser gigantesco, mas já vou pedindo logo pra que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra geral que você conhece, beleza? Um abraço pro The Slenderman, se ele estiver vendo esse vídeo eu gosto muito dos vídeos dele. E vamos lá, hoje como o vídeo vai ser bem maior, a tela vai ficar bem maior, eu vou ficar pequenininho. Então vamos lá, gente, se inscreva no canal, deixa o like, se você viu tudo, deixa aqui nos comentários, seja honesto, beleza? Seja honesto nesse quesito. E vamos lá, e eu acabei de esquecer que eu não peguei meu headphone pra conectar aqui, 1 minuto. 1 hora depois. Pronto, agora sim, headphone colocado. Então vamos lá, iceberg definitivo do Sonic XZ, do Slenderman. 3, 2, 1 e... play! Sonic.exe. Uma das, se não atualmente, HD, né? a creepypasta mais famosa de todos os tempos. Uma creepypasta que marcou 720. gerações Tá. e que até hoje se mantém firme e forte como uma das maiores. Eu E acho claro, que Sonic sendo XZ, tão famosa, ela é ela realmente teria o uma seu das maiores iceberg. creepypastas E, ever. para quem não sabe, são Creepypasta. vídeos falando de um assunto indo do fato mais normal e conhecido Iceberg, desse tal assunto todo mundo manja até desse o mais estilo. profundo É um vídeo e manjado, mas eu gosto muito de desconhecido icebergs. todos. Icebergs E de tema chegou que a eu hora de eu, gosto The muito. Slenderman, agora Sempre com assisto. os meus 100 mil inscritos, Parabéns, fazer o Slenderman. remake do meu 100 mil. antigo vídeo que eu fiz há 3 anos atrás com meus 17 anos. Esse eu vi Então também, esse venham vídeo, todos muito legal esse comigo, vídeo. meus Esse aqui membros tá do com Clube 1 hora. Slenderman, que vão ganhar um bonequinho do Sonic.exe se chegarem até o final e vamos mergulhar nas Vambora, tá aqui profundezas do registrado. iceberg de Sonic.exe. Eu não vou dizer que eu conheço o Sonic XZ a fundo, eu tenho noção do que é, mas eu nunca fui me aprofundar no Sonic XZ. Mas eu conheço. Sonic XZ eu conheço, então eu nunca joguei porque eu sou cagão pra jogo de terror. Então vamos lá. É superfície. Mas eu tenho uma noção já, eu conheço a história, conheço algumas variações do Sonic XZ. Sonic.exe original. Eu vou ver quantas eu conheço. Essa é a clássica creepypasta que infestou a internet na época entre 2011 até 2017, que todo mundo 2017. já deve conhecer. Esse E é a aqui durou história até do menos. garoto Tom que acaba recebendo do seu amigo Kyle O um sucesso, CD né, do Sonic amaldiçoado, uma versão demoníaca do Sonic, que ficou popularmente conhecida como Sonic.exe. Por mais ruim que a creepypasta original seja hoje em a dia, creepypasta essa foi uma original creepypasta que marcou é a muito bem- na internet sei e lá. marcou muito a bem minha qualquer pessoa. coisa. Então, eu apesar prefiro, de eu por exemplo, a do saber Bend, Sonic que é do é uma história bem Zelda ruim, Majora's. eu ainda guardo ela com bastante carinho dentro do meu coração. De qualidade Afinal, de talvez creepypasta, se né? não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje aqui na internet. A que eu mais tenho noção pra comparar... Sally.exe eu conheço. Em resumo, a Ô, Sally.exe louco, foi é o uma Marley. creepypasta que também acabaria ganhando um jogo, que era Sim, basicamente uma cópia ele bem tinha sem vergonha esse negócio de que Sonic muita gente achava que ele era uma e também continuação. de Sonic Chinelin, eu não sei. Era pra E ser que uma meio que trocava continuação os de Sonic personagens XZ, do jogo mas original muita pelas gente achou que personagens era, mas não é uma femininas de continuação Sonic. oficial. E a Sally, por algum motivo, mesmo que Então, essa ela não rolê. nem faça parte do universo dos jogos do Sonic, mas tá. O ponto é que essa creepypasta ficou bem popular lá pelo meio de 2015, junto de Sonic.exe, sendo considerada a continuação dessa história, Aí, ó. sendo que não é. Oficialmente, Não é a ela continuação. nunca foi considerada uma Eu continuação. conheço, já vi Então, vídeo acredito dessa eu que fangame os youtubers da- que da falavam Sally.exe. disso viam Eu que já essa vi, esse eu história já vi. tinha gameplay Tem e vários acabavam finais, se né? Você pode fazer confundindo, vários finais. acreditando que de fato fosse a continuação de Sonic e compartilhavam essa informação. Então, sim,
Sally.exe meio que virou uma acabou fake, ganhando né? hype em cima de uma fake news, vamos botar Agora assim, uma foi citada, ela citou desinformação. o Sonic Sinto muito Chinelinho. se tu achava que era uma Chinelinho, sei lá. continuação. Eu Essa eu espero não não ter conheço. estragado a Será tua que vai infância. falar? Será que deve falar do Shin Chinelinho? Sonic. X-Sonic eu conheço. É o mais tipo famoso nesse atualmente. daí, Oh, nesse Azote! vídeo. O Azote eu atual conheço, Warrior, Azote. também versão alternativa É. do Sonic .exe, criado pelo Evanimas. Mais Eu famosa e que vi dispensa o apresentações, Carnitrix ano já passado que pra esse ele cara. é extremamente conhecido. E sim, o Shin Sonic é uma variante do Sonic.exe. Eles têm até a mesma É a risada. variação. Eu nem preciso falar muito dele, já que praticamente Justo, é uma todo mundo variação já do Sonic conhece .exe. a versão Ponto .exe. gigantesca e grotesca do Sonic, que quer se tornar um deus buscando as esmeraldas do caos. Acho que é uma E das parece uma versões mistura do Shin mais Godzilla famosas com hoje. o Sonic. Do Sonic XZ é o X-Sonic. Tails Doll. Tails Doll, A clássico segunda também. creepypasta mais famosa de Sonic e que creepypasta meio- sempre anda junto do Sonic.exe como uma das maiores lendas envolvendo Sonic. Vocês provavelmente Eu achei já um conhecem pouquinho o mais Tails bizarro Doll, que o a Sonic lenda Z. do boneco de pano do Tails que aparece em Sonic R, que possivelmente era possuído por algum demônio e que aparentemente causou a Eu não morte vou de negar duas que crianças por O bonequinho ataques é meio epiléticos. bizarro. Não vou negar que o Inclusive, bonequinho as é meio lendas do bizarro. Tails Doll se tornaram tão famosas que, graças a elas, ele acabou voltando a aparecer em outras mídias de As Sonic, lendas foi que como nos manteram os quadrinhos Tails da Doll Art vivo. Comics e da IDW. E além disso tudo, algo que eu mencionei no meu antigo Peraí, vídeo deixa eu do acabar Tails esse Doll tópico. é que as lendas do mesmo começaram a existir a partir de 2004, dando ao Tails Doll exatos Tô louco. 22 anos de existência e fazendo ele uma das primeiras lendas de toda a internet a existir. Ele é mais Junto, é antigo que claro, a do de uma Sonic outra XZ, lenda acho? bem famosa de Sonic. Acho que não, né? Porque senão eu teria citado. Manda ele pro próximo. Ah, Majin Sonic eu conheço também. Majin Sonic. É, até ali pro próximo, eu queria... eu acho que é um dos razoavelmente que eu vou pausar esse vídeo. Mas, aqui, ó. Esse da arte é curioso porque, como eu falei, foi praticamente as lendas do Tails Doll que manteve o personagem vivo, porque ele nunca mais voltou depois de Sonic R. Ele nunca mais voltou. E isso da arte é interessante porque a primeira aparição do Tails Doll na arte é nesse momento, é na era pós-reboot. Eu acho que é pós-reboot já. Eu acho que, se eu não me engano, já não era pós-reboot. E o Tails Doll, ele tem essa transformação. Ele se transforma nesse bicho bizarrésimo, cara. Quando eu li essa parte pela primeira vez, eu falei, porra, a SEGA pegou inspiração nas lendas do Tails Doll. Porque tem essa relação que o Tails Doll, ele... Não vou mentir que ele era um bichinho meio assustador, meio tenebrosozinho, no quesito de aparência, bem diferentezinho. Mas não tinha nada disso oficialmente. Só as lendas, né, que manteram ele vivo. E aí... trouxeram isso pra arte. Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito legal, essa sacada deles fazerem essa pegada meio monstro mesmo. Que, pô, vem das lendas. Vem das lendas do Tails Doll. Achei muito legal. A SEGA pegou essa parada da comunidade. Como ele falou, o Tails Doll voltou também na IDW e tal, mas não tiraram esse aspecto dele. Mas esse aqui da arte eu achei muito legal. Eles pegaram esse aspecto mais monstruoso dele. Esse bagulho do Tails Doll é parecido com o Fleetway Super Sonic. Quem manja que o Super Sonic da Fleetway, ele é um Super Sonic diferenciado, né? Porque ele é um Super Sonic mau. Quando o Sonic vira a forma Super, ele vira um bicho caótico. Ele vira um bicho... Sonic perde o controle, ele vira do mal, né? E só que é aquilo, ficou na Fleetway. Só que os fãs mantiveram o Fleetway Super Sonic vivo. Principalmente aparecendo em ele é hoje em dia considerado uma variação, né? Do Sonic Z, acho que sim. Porque ele aparece muito na comunidade do Sonic.exe. Mas eu não sei se ele é considerado de fato. Mas esse bagulho do Tails Doll que a arte adotou foi muito legal, cara. Foi muito legal. Vamos voltar, né? Opa. Majin Sonic. Do Sonic CD. Claro que não teria Real como Master. deixar de falar Sobre isso. dele. A talvez primeira lenda urbana de Sonic a existir. Que, pra quem talvez não saiba, Então, Majin Majin veio Sonic antes. é um easter egg que aparece na tela dos extras Os de códigos Sonic CD. Sonic CD é famoso, Onde se você colocar o código uma lenda 4, famosa. 6, 12 e 26, uma tela Mas é que eu tô cheia vendo de esse vídeo múltiplos de Sonics de com noite, cores né? azuladas,
uma máscara humanoide Meu que às cagaço aqui vezes já tem tá bigode, aumentando às muito. vezes não, vai aparecer em conjunto de uma música sinistra, Ó, o Slenderman que vai eram dar as susto. músicas dos chefes do Não jogo, vai ser aqui, da né, versão Slenderman? japonesa, e uma frase em japonês dizendo: a diversão é infinita, Sega, assinado por Majin, que muita gente confundia e acreditava que estava escrito Majin. E graças a essa tela meio perturbadora, sejamos sinceros, se criaram várias que a lendas SEGA a tava na respeito cabeça, e né, principalmente se criou um personagem a partir disso, o próprio Majin Sonic. Mas a questão é que o Majin Sonic e toda essa tela não passavam de uma piada envolvendo um dos trabalhadores da SEGA, o Masato Nishimura, que não só era um dos designers, Eu como não o lembro se cara eu que já fez a conhecia dublagem a do origem Sonic do Majin Sonic, no eu não Sonic lembro se eu CD, conhecia. e ele tinha como apelido Majin. Então essa tela e até o rosto do Majin é baseado no próprio Masato e foi feita 100% na piada. Esculacharam o cara, né? Foi no... Não, é no meme. Porra. A cara do amigo. A cara do Japa. A cara do Majin. Pô, esculacharam o amigo, E né, nisso, velho? sem querer, a Porra. SEGA acabou criando uma das mais antigas e mais marcantes lendas de Sonic de todos os tempos. É o Majin Sonic é antes? Se Você conhece, escreve aí. CDM. Você é de Isso é uma, M? entre aspas, personagem que Ah, ficou muito famosa há Sonic alguns anos .tz. atrás. Ela é uma versão da M Sonic possuída pelo Ponto- Fantasma Blue. Sonic Um dos X. inimigos do É. Sonic Adventure. É Que no bizarrinho desenho também. do Sonic X acaba possuindo a M e dando a ela essa aparência medonha. E por ela, obviamente, ser uma personagem... Eu revi Sonic X inteiro recentemente com minha irmã e tal. Ela falou mesmo, pô, o que é que a SEGA tava na cabeça? Botando essa M bizarrinha pra criança, né? Não é pesado, mas dá um medinho, pô. Se é criança, dá um medinho. com uma aparência muito mais medonha, em um desenho voltado pra crianças, ela acabou Sim. sendo muito famosa na internet e muito associada ao Sonic.exe, o que acabou gerando muitas fanarts estranhas. Mas não, galera, a Possessed Sabia. nunca teve relação com o Tinha uma Sonic.exe ou relação. qualquer coisa do tipo. Tem uma M, com uma M alternativa que eu gosto, essa história até. É mais pelo design da personagem, que é a Malware M. Eu não lembro direito da lenda, mas que é uma M também, vamos dizer, do universo do Sonic do .exe, que eu acho interessante pelo design. E vamos fazer uma brincadeira aqui, gente. É bom que eu vejo quem tá vendo o vídeo, né? Escreva aí nos comentários as lendas que estão passando aqui, os tópicos. Quais vocês conhecem e não conhecem. Mas vamos ver, vamos bater o bingo de quem conhece mais as lendas. Sem roubar, tá? Sem roubar. Das que apareceu aqui, eu conheço todas até o momento. Vamos ver se... Eu acho que eu não vou bingar todas, mas as que apareceu até agora eu conheço todas. Escreva nos comentários, você conhece, você conheceu todas, você sabe de todas as lendas que apareceu, que tá aparecendo nesse vídeo. Comenta aqui, vamos fazer o bingo. Valendo nada, só pela resenha, só pelo meme, né? Mas um que eu não sei se ele vai falar aqui, eu acho que um dos que eu mais gosto de versões do Sonic.exe, eu não lembro o nome exato, se é o Sonic One More Time, mas é o Sonic que é uma variação de Z, que ele brinca com a nostalgia, que a nostalgia é o seu maior medo. Ele apela pra nostalgia, pra te trazer, pra te possuir, né, pra te estragar como ser humano, né. E tem um reloginho aqui no peito. Ele tem um design mó fofinho. Mas a história dele é bem macabrazinha. Que ele apela pra nostalgia e tal. Não sei se ele vai comentar aqui, o Slend. Mas eu acho que é a minha versão favorita. Minha versão alternativa favorita do Sonic.exe. Vamos ver se ele vai falar. Comenta aí, qual é a sua versão favorita do Sonic.exe? A clássica, que tem várias versões. Tem a 2017. Peladão, né? Tem o X, que tem um X no peito. Comenta aí nos comentários qual é o seu Sonic Z favorito. Fleetway Eu falei do Fleetway. Sonic. Essa era uma antiga versão alternativa da transformação de Olha Super a Sonic Missora! que o Sonic possuía nos Agora quadrinhos eu da acompanhava os antiga vídeos editora dele. Eu não sei se ele Fleetway tá mais no Comics, YouTube. sendo quadrinhos da Mas ele divisão narrava europeia da quadrinho SEGA da e arte. que foram lançados praticamente só lá, onde ao Sim. contrário da transformação original de Sonic, Fleetway era muito mais agressivo, É o mais psicótico e ideia bastante muito interessante e perigoso diferente. quando se Bem diferente do transformava. universo Algo que eu canônico. inclusive comentei no Mas meu vídeo é falando legal. só sobre os quadrinhos Eu da gosto. Fleetway.
Mas alguns de vocês devem estar se perguntando por que ele está aqui nesse iceberg para começar. E a resposta é bem simples. Porque meio que foi a comunidade de Sonic.exe que fez ele ficar vivo. Pois os quadrinhos da Fleetway serem cancelados e a editora falir. Esse personagem meio que foi abandonado pela SEGA, mas graças à comunidade.exe, ele meio que Esse aqui é aquela arte de uma animação, ou foi um quadrinho, eu não lembro agora, mas vai pra um bagulho que eu vou estar fazendo, que é o Sonic Villains, que é um bagulho que reúne vários inimigos do Sonic de várias eras pra lutar contra o Sonic, que tem versões de Sonic EZ. Acho que é. Manteve vivo e famoso. Esse fundo. Sempre aparecendo em mods, fangames ou coisas relacionadas a Sonic.exe de certo modo. Com muita gente até acreditando que ele fosse a transformação super do Sonic.exe. O que ele não é, mas pelo menos ele se manteve vivo. De certo modo, graças ao Sonic.exe. Eu acho que o Fleetway, ele é a versão mais próxima que a gente pode ter de, entre aspas, uma versão oficial do Sonic.exe. Por mais que eu não sei quando a lenda do Sonic.exe surgiu, eu não sei. Eu não lembro exatamente quando foi o ano. Mas o Fleetway, ele é antiga, né? E essa ideia tava desde o início da Fleetway, né? Mas eu acho que de oficial é o que temos aproximado de um Sonic.exe. A TW também fez algumas brincadeiras. Sank. Sank eu conheço. O Sank é a maior e mais conhecida paródia do Sonic X. E não, ele não é nenhum tipo de entidade demoníaca. Ele foi criado pelo artista Lonely Dude. E seu principal objetivo não é assassinar, esquartejar ou torturar seus amigos pela eternidade, e sim se divertir com eles, além de dividir seu tão glorioso serial. E por incrível que pareça... Porque, como falou, o Sonic.exe, ele é... Assim, você gosta ou não, tá? Não tem problema você gostar da lenda original, mas ela é uma lenda bem... Né? Como o falou, o Slend falou ali atrás. Então, surgiu com uma paródia barra zoação. Eu acho Sank, na verdade, é o mais poderoso de todos os X's que existem. Tipo, tenta pensar em, sei lá, no Alphater, no More Innocence, ou qualquer entidade X que pode destruir o Sank. Você errou, porque não tem. Isso acontece porque o Sank tem simplesmente o Toon Force, que é um poder em que ele vira um personagem cartunesco que não se aplica a nenhuma lei comum de poderes, não importando o quão poderosos sejam os ataques contra ele. E pode derrotar qualquer entidade cósmica que você imaginar, até mesmo com o olhar. Aquele Toon Force é sempre roubado, né? Então... Sonic.exe Trilogy. Esse eu não conheço. Essa foi uma animação criada pelo artista Tront, conhecido anteriormente como Brett já não Wurst. E com certeza essa foi uma das animações, se não a animação mais famosa de Sonic XZ por anos, com mais de 26 milhões de views, cara. Isso é muita coisa. Onde mesmo alguns que nunca viram nada de Sonic XZ, provavelmente já devem ter visto imagem ou coisa parecida dessa animação de alguma forma. Até então sabemos que a animação era para ter uma continuação, mas infelizmente Tront nunca atualizou nada a respeito do projeto há mais de 2 anos. Não! Apareceu o sorrisinho do Sonic.exe, eu já vi imagem. Já vi imagem disso aqui, mas eu nunca vi vídeo. Como eu falei, eu nunca cheguei a me aprofundar mesmo em Sonic.exe, porque eu não gosto de bagulho de terror. E não gosto de bagulho de terror mesmo, não. Aí sempre me cagava um pouquinho. Coisa de terror até hoje me caga. Mas eu conheço essa imagem. Essa imagem eu já vi, já usada. Então eu não vi essa animação, porque não sou do terror. Mas eu já vi a imagem. Tá, então eu conheço. E o seu canal está sem vídeos há mais de 2 anos também, onde até agora não sabemos o que aconteceu com ele. O que é uma pena porque muita gente, assim como nós, estamos esperando uma continuação faz muito tempo. Tales Halloween. De nome também Essa é uma das mais antigas animações envolvendo o Sonic XZ, eu não criada vi pelo animação usuário Boombuster em 2014, sim, 11 anos atrás.
que assim como a Sonic XZ Trilogy, foi uma das animações mais nostálgicas envolvendo o Sonic XZ. Afinal, ela também era muito voltada à comédia do que pro terror. A animação tá boa, e essa animação teve bem duas fluidazinha continuações, essa animação. onde uma acompanhamos o Knuckles e a outra o Eggman. E sabemos que ele está sim trabalhando em uma nova animação envolvendo o Sonic XZ, que provavelmente ainda vai demorar para ser lançada. Mas vamos ter paciência. Deu tapão no EZ. Esse aqui é uma zoeira mesmo? Então, deixa eu ver se eu peguei certo. Isso aqui é uma zoeira com o Sonic XZ. Eu tô impressionado com a qualidade da animação daquilo ali. Tava bem fluida, cara. Pô, parabéns. A qualidade da animação. Ai, meu Deus. Vamos lá. Águas rasas. Bizarro. Beleza. Eu já não peguei. As animações eu não peguei. Mas o resto eu conhecia. As músicas geeks do Sonic.exe. Como Rap Geek. Como muitos sabem, aqui no Brasil existe... Nossa! Não, pera. Vou dar um alt-tab bizarro. Cara, na moral. Alt-tab. Se você gosta de música aqui, cara, vê essa aqui do Dan, do Homer. É muito bom, cara. Tem o Lucas aí, tem 7 minutos nessa música aqui. É muito bom, velho. Os caras meteram a Maquita, velho, na música. Eles querem minha Maquita. Cara, é muito bom. Veja essa música do Dan. Aí, vamos voltar. O gênero de música chamado música geek, popularmente conhecida como rap geek ou rap de anime. E sim, o Sonic.exe já teve algumas músicas nesse estilo. Músicas essas, inclusive, muito boas. Temos a Sega 666, feita pelo Marquinhos, e a Shin.exe do LBK, que são as duas mais recentes. E, claro, temos as duas talvez mais nostálgicas para alguns. Eu sei que há algo de errado em mim, criado pelo músico Red in the Mic, e o rap do Sonic.exe, do Replay, ou melhor, Gabriza. Duas músicas que eu e muitos assistindo esse vídeo provavelmente ouviram na época e sentem muita nostalgia por elas, com toda certeza. Se vocês querem que eu veja, as aparições oficiais do Sonic.exe. Você acha que eu tô ligado? Eu lembro que a SEGA fez uma postagem no Twitter em algum ano que fez alguma referência ao Sonic.exe. Acho que foi num Halloween, não lembro agora. Mas eu lembro que a SEGA fez. E eu acho que ele vai falar da IDW. Como eu falei, a IDW ela tem algumas brincadeiras. Mais inacreditável que pareça, o Sonic.exe já foi referenciado algumas vezes pela própria SEGA. Sim, a criadora do Sonic. Afinal, sejamos francos, né? Ele é um personagem criado por fãs de Sonic, mas conhecido de todos os tempos. Nenhum outro personagem ou OC de Sonic é tão conhecido quanto o Sonic.exe. E como eu falei, acho que o Sonic EZ é uma das creepypastas mais famosas ever. Eu digo creepypasta, tá? Não um bagulho que é voltado pra terror, porque creepypasta é um conceito que ele pega uma mídia que não é... Posso estar falando merda agora, tá? Mas pelo que eu sei de creepypasta, ele pega uma mídia e ele faz uma versão terror daquela creepypasta, né? Geralmente envolvendo possessão e assuntos mais pesados, né? No decorrer da história. Não é necessariamente, por exemplo, Sexta-feira 13 não é uma creepypasta, porque ele já é um bagulho de terror, né, entre outras coisas. Provavelmente ele chegou nos ouvidos da SEGA, que já fez algumas referências ao Sonic.exe. Por exemplo, temos a clássica e muito famosa capa de uma das primeiras edições dos quadrinhos da IDW do Sonic, que apesar de não ser confirmado, é uma óbvia referência ao Sonic.exe. Um outro exemplo, temos o personagem do Mimic, quer dizer, não esse Mimic do FNAF, eu tô falando desse Mimic, um personagem que é também dos quadrinhos da IDW do Sonic, que é um povo capaz de mudar de forma, e na vez que ele tomou a forma de Sonic, ele ficou extremamente parecido com o Sonic.exe. Além, é claro, das duas mais famosas que eu vou falar aqui. No dia 4 de abril de 2021, a conta da SEGA no Twitter postou uma imagem cheia de cartuchos do Sonic, onde, bem escondidinho, dá pra ver o cartucho do Sonic.exe. E ainda... Não lembro dessa aqui não, cadê? Sonic Chaos, Sonic Labyrinth, o XZ é o Sonic Labyrinth ali, né? Sonic 2 de Game Gear... Sonic 2 e 1 de Game Gear. Pô, Dr. Robotnik. Sonic Drift. Sonic
Eu não tô vendo aquele lá da direita. Da direita, eu não tô pegando a extrema direita, eu não tô pegando qual é. Tem os Adventure, Sonic Triple Trouble, Sonic Chaos. Ali de novo. Ali em cima é Sonic Spinball, né? O Chaos não, é o Spinball. Tem os Sky Patrol, Sonic 3D Blast, Sonic Hedgehog 1. É esse daqui do cantinho, debaixo de Sky Patrol? Acho que é, né? Porque, assim, a capa é a mais diferente. Eu tô reconhecendo pela capa, acho que é essa. Por cima, temos o clássico post no Twitter do dia 13 de janeiro de 2017. Numa sexta-feira... Pô, foi em janeiro. Ah, foi sexta-feira 13. Esse que eu tava falando. 13, inclusive. Onde o Sonic.exe aparece. Ou seja, sim, a SEGA sabe da existência do Sonic.exe. É legal, cara, esse bagulho que a SEGA faz do Sonic EZ e de muitas. É uma dos bagulhos da SEGA que eu acho muito da hora. Ao contrário de outra empresa aí, né? Começa com N. E um bigodinho aí. Canador. Ela abraça bastante as criações na comunidade. Porque se fosse da Nintendo, meu amigo, que ela ia processar, não tá escrito. Mas eu gosto muito dessa parada da SEGA, que ela abraça muito as coisas da comunidade. Isso eu acho muito legal da SEGA. My 5T Crimson. Para quem não sabe, ele é o criador da primeira fangame de Sonic XZ que já existiu. Ah, tá. Aquela mesma clássica que foi jogada por todo mundo na época. É o criador. Incluindo coisa de nerd. Sendo com certeza a fangame que fez o Sonic XZ ficar popular e se tornar uma das mais conhecidas creepypastas de todos os tempos. É muito bom. E apesar de datado, talvez meio mal feito e bem fruto do seu tempo, com certeza todos concordam que esse é um dos jogos mais nostálgicos e marcantes de toda a internet. Ah, sim. E que muitos sabem, no ano de 2023, acabaria voltando com o remake do jogo do Sonic.exe. Que melhorou. Sonic.exe pode até ter marcado uma geração, mas ele é velho e datado. E com essa justificativa, em 2023 veio a nascer um remake desse jogo, com novas fases e sprites, e até mais fiel à creepypasta. E apesar dela ser bem simples e ainda manter muito da fangame original, dá pra ver o trabalho e esforço colocado nela em relação ao primeiro jogo. É realmente um projeto feito de fã pra fã. Bacana, legal. As fases secretas do jogo Sonic.exe. Ô, louco. Se você, ao invés de seguir o caminho correto do primeiro jogo e voltar para trás, você pode encontrar com alguns anéis de cores escuras que farão você ter acesso a fases secretas do jogo, onde até mesmo haverá a possibilidade de você jogar com o Sonic. E isso aí foi até mesmo referenciado no remake do Sonic XZ, existindo a possibilidade de você também fazer isso. E antes de me perguntarem, essas fases não têm tanta importância assim na lore principal. Elas são mais um dado curioso e um segredo que você pode encontrar jogando. Pô, sabe, tem nada demais quando você termina. A imagem do I Am God. Famoso. Em todo Sonic.exe nós temos o final onde Sonic olha pra tela e com sangue escreve a frase I Am God. E ela tem 3 versões. A primeira feita pelo Faustcal, uma figura bem controversa. A segunda feita pelo artista Samuel Kingdom, que inclusive foi revelado que ele fez usando apenas um Nintendo DS, depois fazendo o remake da mesma. E a terceira usada no remake de 2023. E que com certeza é a melhor e mais fiel delas. Criada pelo artista Scourge VFX. Todas elas são imagens e artes que marcaram gerações e que provavelmente vão marcar outras futuras. O que mais me impressionou disso aqui é que o cara desenhando não tem DS. Eu sabia que DS dá pra você desenhar livre. Mas um bagulho curioso daquela imagem do I Am God, como eu falei, eu nunca fui de me aprofundar em Sonic EZ, porque eu não sou do terror. Mas quando moleque eu vi vídeos do jogo, do Sonic.exe. Muito tempo atrás, 10 anos atrás. E aquela imagem do I Am God deu na minha cabeça, é a primeira vez que eu vi o susto, o cagaço que eu tomei quando eu vi a primeira vez que tá escrito. Porque assim, eu não gosto de coisa de terror, porque eu sou uma pessoa que se assusta fácil. Eu me assusto fácil. Então, mesmo vendo bagulho de terror, cara, quando o Sonic ele vai atrás, né? Aí ele mata o personagem e dá um pá na tua cara, um I Am God, cara. O susto que eu tomei na época não tá escrito, cara. Tá escrito. Eu sou um medroso, eu sou um cagão pra essas coisas de terror, não dá. A risada de Sonic.exe. A famosa. Pra quem não sabe, a risada original do Sonic.exe é essa?
Ela veio do personagem Kefka, da série de jogos Final Fantasy. Inclusive, no meu vídeo antigo, eu acabei falando Kefla em vez de Kefka. E aí o Core acabou me corrigindo. O personagem Kefla, da série de videogames. É Kefka, tá na frente do Core, Final Fantasy VI. Mas não vou interromper mais você, Thomas. Valeu, Sland. É provável que grande parte das pessoas que conhecem essa risada, conhecem ela muito mais como a risada do Sonic.exe do que de fato como a risada do Kefka. Mas atualmente a risada não é mais a mesma do Sonic.exe, pois no remake mencionado anteriormente, a risada é essa. Que é feita pelo artista / dublador Madzilla. Madzilla. Legal, ficou legal. A verdadeira origem do visual do Sonic.exe. O visual do Sonic.exe, apesar de ser simples, sendo basicamente um Sonic com olhos pretos e pupilas vermelhas, é bastante chamativo assim de imprevisto. Mas e se eu te contasse que o criador desse design não foi o JC Raina? Na verdade, o JC Raina copiou uma outra artista pra fazer esse design. É isso aí. Porque o primeiro registro de um desenho do Sonic com olhos pretos e pupilas vermelhas vem do DeviantArt da usuária F-Sonic, em 2007. Sim, 4 anos antes do Sonic.exe existir, e sim, o JC Raina confirmadamente viu esse desenho na época, que provavelmente ele usou como base. Ou melhor, copiou na cara dura pra poder fazer o design original do Sonic.exe. JC Raina não, cara, esse criminoso. A primeira imagem, digamos assim, relacionada ao Sonic.exe é datada de 2007. E sabe a melhor parte? A criadora, após 17 anos da sua criação, soube que ela indiretamente foi a responsável por criar uma das creepypastas mais conhecidas de todos os tempos. 17 ela fez anos! Um remake em 2024 do seu antigo desenho. A origem do visual do Sonic.exe é bem mais maluca do que eu acho que vocês podiam imaginar. Pô, 17 anos! Ih, falei do bigode. Porra, imagina, pô, tu fica 17 anos, um cara roubou tua arte. Roubou tua arte assim, né? Ele usou a base da criação da sua arte pra fazer um jogo de terror. Uma das se não a creepypasta mais famosa dos videogames. E tu só fica sabendo 17 anos depois. Isso que... Sou ruim de matemática. Isso que depois ganhou remake. Um monte de... Nossa senhora, cara. 17 anos. Bem, é mais do que óbvio que se existe um Sonic.exe, também deve existir um Mario.exe, certo? Sim. Mas a questão é que nunca sequer teve uma creepypasta ou versão de terror do nosso encanador bigodudo Mario. Porque a Nintendo ia derrubar! Que era similar ou popular no mesmo nível do Sonic.exe para se considerar um Mario.exe. O mais próximo que a gente teve disso... Porra, é sério que teve um Jumpscare Incoming? Jumpscare Incoming? Sério? E é esse aqui? Agora eu entendo porque Mario.exe não teve tanto sucesso assim, né? É paia! Foi o personagem MX do jogo Mario 85/Mario PC Port. Mas ele é muito mais uma versão Lord X do Mario do que uma versão do Sonic.exe, só que versão Mario. O único que eu considero como o Mario.exe de verdade é o Super Horror Mario, que foi criado lá por volta de 2011, o mesmo ano que Sonic.exe foi criado, sendo uma imagem macabra e completamente editada feita pela artista Shadowshana, e que foi bastante utilizada por vários youtubers e criadores de conteúdo há muitos anos atrás, quando o assunto era vídeos de terror em relação, a coisas.exe, é claro. Porque apesar da imagem do Super Horror Mario ser muito memorável, ela atualmente não possui uma espécie de história e muito menos uma lore, por se tratar que ela foi feita especificamente na piada pela Shadowshana. E é claro, o Rash Mario.exe. O Mario.exe mais conhecido e memorável, vindo de uma fangame bem antiga que foi criada lá por volta de 2015. E que foi bastante jogado por um monte de criadores de conteúdo aqui na plataforma, mas aqui no Brasil ele ganhou o apelido de Mario das Olimpíadas e... um apelido específico pra mim. Eu previ a piada. O Rash, é claro. Eu previ a piada. E o Rash, ele é de todos o mais próximo de um Mario.exe que um Sonic.exe poderia ter. Especialmente cópia, né? Agora que ele acabou recebendo um remake do seu antigo jogo da mesma forma que o Sonic.exe teve.
Então, Cool Mario.exe, ele é o mais próximo que temos de um Mario.exe junto com o Horror Mario. Eu não sei se você vai falar, mas justamente por causa do Sonic.exe teve uma febre de .exe. Cara, não só jogos, mas teve vários. Eu lembro que tem o Gumball.exe, né? O Gumball do... A gente criou um monte de Gumball. Teve outros jogos, o Sonic.exe ele criou uma febre, cara. Que foi uma febre de .exe. Não sei se você vai falar aqui, mas foi uma febre, cara. Sonic.exe Nightmare Begins e Sonic.exe Spirits of Hell. Esses dois fangames eu conheço. Podem não ter sido as primeiras, mas com toda certeza foram uma das mais influentes e importantes fangames de Sonic.exe a existirem. Já que elas duas foram as primeiras que buscaram criar algo novo e contar uma história mais profunda para o Sonic.exe. E provavelmente serviram de influência a muitas pessoas. Mas como foram duas fangames criadas em meados de 2015 a 2016, é óbvio que elas envelheceram um pouco mal. Atualmente por conta de algumas controvérsias, porque as duas histórias estão passando por um processo de reboot. Então, se alguém quiser, é só comentarem no vídeo e vai que o The Slenderman finalmente larga de preguiça, toma vergonha na cara e fala sobre elas aqui no canal alguma hora. Verdade, né? Podia contar um vídeo contando a história Sonic. do jogo, né? Second Round. Essa é uma das, se não talvez, a primeira fangame de Sonic.exe que eu já vi, lançada em 2 de julho de 2015. Você vê que Sonic.exe foi um bagulho tão grande que teve fangame do bagulho, né? Fangame do fangame, entre aspas, né? Porra, é tipo Dragon Ball F, né? Isso aqui. E que inclusive não só foi criada por um brasileiro, o Gustavo Firmino, como legal, também ele já comentou em alguns vídeos meus e talvez esteja assistindo esse vídeo agora. Onde era uma fangame bem simples, com o Sonic derrotando o Sonic.exe e salvando seus amigos. Mas uma curiosidade é que o Gustavo nunca deixou de atualizá-la. Mesmo após os seus mais de 10 anos de existência, ela ainda recebe atualizações. E recentemente, ela já está indo para a sua 7ª versão. Então, vamos aguardar e deixar o Gustavo fazer o que ele sabe fazer de melhor. Mas de quando essa fangame, velho? 7ª, tá na 7ª atualização. Por volta ali também, né? 2016, 2015, na época que tava famoso, né? Legal, cara. Eu sabia que foi um BR que fez. Bacana. Oceano. Ai, meu Deus. Você pegou mesmo. Ah, tá. 2011X. 2011X, ou apenas 2011, é a versão atual e tecnicamente a oficial do Sonic EXE hoje em dia e criada pelo Joey Boy. E podemos dizer que ele é o Sonic EXE, só que incrivelmente bem escrito. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o Joe basicamente fez um milagre e transformou o Sonic EXE de uma creepypasta ruim de começo de internet para algo realmente interessante de se dar uma chance, sendo basicamente um remake completo da antiga creepypasta e que melhora praticamente tudo envolvendo ela. Acreditem em mim, se você acha o Sonic EXE um personagem fraco, saibam que o 2011X é ele, só que bem melhor. E como eu falei, ele tecnicamente é a versão atual e oficial hoje em dia. Afinal, o Joe é o atual dono dele. Eu sei que isso pode parecer meio confuso para alguns, mas o The Slenderman vai explicar isso melhor. A autoria do... Eu tô ligado que teve uma briga de autoria por causa do Sonic.exe, principalmente porque o criador, o JCN, né, é um criminoso, principalmente. Mas eu não lembro se eu cheguei a ver a história desse remake do 2011, a história atualizada, né? Se vocês querem que eu veja algumas coisas do Slenderman, Sonic EXE principalmente, escreva nos comentários, pode botar. De preferência que não tenha jumpscare, tá? Sou muito cagão pra jumpscare, não gosto. Mas que o Slenderman deve me explicar, porque teve uma briga de autoria pro Sonic.exe, é foda, né? Sonic EXE, uma briga de direitos autorais, certo? Que tecnicamente é tudo da SEGA. Tudo bem. Sonic.exe. Isso é um tópico um tanto confuso de explicar, mas em resumo, o Sonic.exe foi criado pelo usuário DC Hyena. Sim, o criminoso que vocês já devem conhecer.
E após todos os exposeds e controvérsias dele virem à tona, a autoria do personagem foi passada ao Joey Doe Boy, o criador do Lord X, tornando-o tecnicamente o dono do personagem, sendo ele que fez toda a reformulação que foi falada anteriormente do Sonic.exe. Por isso, inclusive, o personagem voltou a ficar popular mais recentemente. Mas uma questão importante é que o próprio Joey nem ao menos liga tanto para esse título de dono do Sonic.exe, porque no final de contas, o Sonic.exe é quase uma OC de Sonic e nem ao menos é tão original assim. A única pessoa, ou melhor, empresa, que pode se dizer realmente dona dele é a SEGA. Então, apesar do Joey ser o dono, ele não é tão dono assim do personagem. E isso influencia em um outro tópico envolvendo o Sonic.exe. Cara, é como eu falei, é tipo... É bem bizarro você falar... Eu não digo bizarro no sentido ruim da palavra, mas incomum você ver que os direitos autorais do Sonic.exe vai passando, porque é aquilo. O Sonic, tecnicamente falando, o Sonic.exe é a autoria da SEGA, o personagem Sonic é da SEGA. E o Sonic.exe é como o Slane falou, um OC que não muda nada, praticamente. É um bicho de terror de Sonic. Só que a SEGA, ela, graças a Deus, ela é muito fã da criação da comunidade. Se ela fosse a Nintendo, tome processo. Ia tomar processo. Mas cara, essa liberdade também, Dragon Ball F também tem a mesma coisa. Você tem... É impressionante, você tem a história que é canônica de Dragon Ball F, só que você tem as criações de fã, que são outros rumos. É a mesma coisa que o Sonic.exe. A canonicidade do Sonic.exe. Para quem não sabe, o termo canon é praticamente algo que diz se determinada coisa é oficial ou não para uma história. Por exemplo, o próprio Sonic. O Sonic oficial / canônico é o dos jogos. Coisas como filmes ou desenhos, nada disso faz parte da história dos jogos de Sonic. A única coisa sem ser os jogos que é considerada canônica para o Sonic é os quadrinhos da IDW, que tem personagens e tramas que existem nos jogos. O mesmo, tecnicamente, também vale ao Sonic.exe. E a animação, né? Até agora a animação do a Rise of the Wisps é canon e a do Dark Beginnings é canon também. Então, jogos, quadrinhos e animação. Vamos ver se essa Memories and Beyond vai ser canônica também, né? Vai ter Metal Sonic, animação nova, né? Que foi confirmada. A versão mais próxima que temos de um canon do Sonic.exe é a versão criada pelo Joey, a 2011X. Mas, como eu falei anteriormente, o próprio Joey não se importa muito com isso. Para ele, o Sonic.exe é um personagem de domínio público. Qualquer um pode criar a sua variante e chamar ela de Sonic.exe, que não tem problema. Você é livre para reescrever, mudar e fazer qualquer coisa com a creepypasta original a hora que quiser. Acho isso legal, cara, porque assim, eu acho meio babaca gente que cria algo que não é tão original, não desvalorizando Sonic.exe, pelo amor de Deus. Mas você querer prender aquilo ali é uma criação sua. Sabe? Principalmente algo de fã, sabe? Eu acho meio, não vou dizer, babaca / sei lá, vai dar índole da pessoa. Não vou xingar você se você é a favor de, não, a criação é minha, eu vou manter pra mim, mesmo sendo uma OC minha. Não sou contra. Mas eu acho justo, cara, você deixar um bagulho livre, sabe? Pra todo mundo, porque é de fã pra fã, sabe? E como bem entender, fazendo o Sonic.exe um livro aberto para qualquer um que queira explorar suas ideias e até fazer a sua própria história, de uma maneira meio parecida com o Slenderman. Lord X e Sonic PC Port. Sonic PC Port, Lord X, como o Slenderman bem lembrou, o Lord X pelo Joe antes mesmo dele assumir o Sonic XE. Canonicamente, o Lord X é a versão envelhecida e o futuro do próprio Sonic XE. Eles são a mesma pessoa. O Sonic Psy-Port, portanto, surge como uma versão ainda mais distorcida, macabra e sinistra do clássico original. A verdade é que mesmo após anos se divertindo com quem ousou jogar o seu jogo, e mesmo desgastado como um cadáver ambulante, o Sonic XE nunca se cansou do horror. Ele sempre quer mais,
e fez do Sonic Psyport o seu novo santuário para continuar torturando suas vítimas. As almas dentro do Sonic.exe. Pra quem não sabe, isso faz parte da história principal do Sonic.exe, em que na realidade todos os personagens de todos os jogos oficiais de Sonic.exe na verdade tinham almas humanas. E sim, todos os personagens. Knuckles, Tails, Jackman, Amy, Sonic, Creamy e outros que estão ali dentro são pessoas que já jogaram e acabaram sendo presas dentro do jogo. Tails era um garoto chamado Alan. Knuckles, uma mulher chamada Julie. A Amy era uma mulher chamada Kylie. A Creamy, uma criança chamada Alice. E mais, e mais, e mais. Que Creamy é essa, meu irmão? Killy. Uma das almas que mais se destaca em relação a outras no verso do Sonic.exe é Killy, e isso é por um fator importante. Canonicamente, Killy foi uma mulher trans antes de estar presa dentro do jogo, e depois ela jogar o jogo do Sonic... Antes da... tô zoando, é meme. Tô zoando. Sonic.exe descobrir isso, ele deu a ela um corpo feminino, com o único objetivo de retirar sua disforia de gênero. O que, pelo menos, mostra uma coisa, que o Sonic.exe pode ser tudo. Ele pode ser um psicopata, lunático e mais um monte de coisa que o Sland não mandou no roteiro pra eu falar, mas transfóbico ele não é. Ele é bom, pô. Ele é um psicopata, um assassino, um cara que botou almas de criança dentro do jogo pra ele torturar eternamente, mas não é homofóbico. Gente, pô, tá bom. É válido. EXE. EZE, melhor conhecido como Faker, ele é um EZE criado pela artista Raven, que em realidade ele é o filho canônico do Sonic.exe / Lord X. Sim, tô falando sério. Eles dois são canonicamente pai e filho. Doideira, não? Só que o Faker não concordava tanto com os métodos do seu pai, então por isso decidiu mesmo tomar o controle de tudo. Só pra ele perder tudo pro seu pai e assim ser exilado e aprisionado em uma outra dimensão bem longe do Lord X. E assim ele mesmo criou seu jogo. Mas não com o objetivo de se divertir torturando almas, e sim capturar almas para se tornar tão poderoso quanto seu pai e algum dia conseguir se vingar. Eu sei, é uma história meio curiosa, até meio surpreendente, levando em conta que estamos falando sobre Sonic.exe. E se você quiser entender essa história com mais detalhes, vá assistir o vídeo do Slandman falando Casos sobre de família com Sonic.exe. Os Guardiões do Sonic.exe. Esta história fica cada vez mais complicada, pois para aqueles que não sabem, o Sonic.exe de certo modo não trabalha sozinho. O mesmo teria 7 ramificações de si mesmo, conhecidas como os seus guardiões, e todos eles teriam objetivos e principalmente cada um envolve e representa determinados sentimentos. Tem um alastor ali do Raspbian Soulless Saga. A Soulless Saga, como é chamada, diz respeito a basicamente todos os jogos da linha do tempo principal do Sonic.exe, e digamos assim, os jogos importantes. É algo meio parecido com a Marvel e as suas sagas. Até então, os únicos jogos que temos dela são o Sonic.exe Remake e o Sonic PC Port, mas sabemos que haverá muito mais. Tem o jogo do EXE que está sendo produzido, tem o Sonic Second Disc, tem alguns projetos que nós não conhecemos muito do que se trata, é uma loucura. Basicamente, vamos ter muito conteúdo de Sonic.exe por uns bons anos. Quem diria? Universo compartilhado. Sinister Minds. E para encerrar de vez o assunto do Lord X e Sonic.exe oficial, bora falar de Sinister Minds, que em realidade é um álbum de música do Lord X e de Sonic.exe. E é isso mesmo, por mais inacreditável que pareça. Sonic.exe tem sim suas músicas próprias, a melhor parte é que são muito homofóbico boas. E ele lança um álbum de música, falo, todas as músicas de Sinister Minds são incríveis, em especial a primeira. Mesmo que você não goste de Sonic.exe, o que eu duvido um pouco, até porque olha até que ponto aí, você tá assistindo até agora, vai lá dar uma chance pro álbum, vai? Eu sei que provavelmente você vai gostar de alguma música. Essas músicas boas eu nunca ouvi. Needle Mouse. Mr. Needle Mouse? O primeiro Analog Horror do Sonic.exe a existir. Antes mesmo que o Shin Sonic. E por muito tempo, um dos mais famosos, inclusive. Criado pelo Jojo, que contava a história de um espírito maligno conhecido como Sarah, que havia sido morta pelos seus amigos. E assim, tinha o objetivo de torturar aquelas almas que levaram à sua morte. Uma série muito famosa, mas após muitos problemas e muitas decisões questionáveis de escrita,
o Sharp Judge cancelou ela por completo. E atualmente ela não existe mais. Bem, de certo modo, apesar de você conseguir encontrar os vídeos ainda, o Sharp Judge vem criando uma nova série de Analog Horror, conhecido como Spinlow 64, que seria algo mais autoral dele. E bem, no momento que o Slade estava escrevendo esse roteiro, o Sharp Judge acabou de confirmar um reboot e um remake completo de Needle Mouse, que é muito provável que até o Slade Man mandar esse vídeo vai ter saído pelo menos 1 ou 2 episódios. E é bem óbvio que essa série que vai ter suas diferenças. Por exemplo, não é mais Needle Mouse, é Mr. Needle Mouse. Mas isso é papo de um vídeo futuro. Mr. Needle Mouse! Curioso que pegou o nome beta, né, do Sonic. Mr. Needle Mouse. Águas profundas. Ai, meu Deus. Sabe quantas camadas aqui é? Isso aqui é 4, né? Tem mais 2 camadas. Vambora. Sonic.exe 2. Por incrível que pareça, isso existiu. Antes do DC Hyena perder a posse do personagem, e antes até mesmo de ele fazer a Sonic.exe Round 2, que é a continuação da creepypasta original, ele havia feito a Sonic.exe 2, que depois ele mesmo excluiu e por muitos anos foi uma Lost Media. Mas depois ela seria repostada na Trollpasta Wiki, uma wiki focada em contar creepypastas de péssima qualidade. Porque, bem, a Sonic.exe 2 é horrível. Uma das piores creepypastas que eu já li na história. Se você acha a Sonic.exe original ruim, meu amigo, a Sonic.exe 2 é o tão ruim que fica bom. E se vocês me perguntarem, sim, é dessa creepypasta que vem a famosa imagem do Sonic.exe usando uma furadeira. Essa creepypasta é terrível e eu já fiz um vídeo dela, inclusive, há 2 anos atrás. E graças ao bom Deus, ela não é mais considerada canônica. Ela foi descanonizada. Sonic.exe 2017 Remake. Conheço também. Eu não acredito que eu tô falando disso de novo, mas ok. Quando... Teve, eu acho que ele falou da Trollpasta Wiki. Teve até uma treta, eu acho, do criador, né, do Sonic.exe. Vocês me corrigem aí. Se fez mesmo, é que eu lembro. O criador de Ace Raina, que a creepypasta do Sonic.exe original, parou na Trollpasta, de tão ruim que era a história original. Aí o Ace Raina ficou puto da vida, se eu não me engano. Ficou, não, todas essas creepypastas aqui são tudo ruim, a minha que é melhor. Ele ficou se achando brabo. Eu acho que eles me corrigiu isso, fez isso mesmo, mas se eu não me engano foi isso. Ele ficou chorando, né? O JC Raina, porque foi parar no Trollpasta. Ai, que imagem é essa, cara? Sonic.exe Shed. JC Hyena ainda tinha os direitos do Sonic.exe, na época de 2017, ele tentou fazer um remake da história original do Sonic.exe, criando a chamada Sonic.exe 2017 Remake. Só que essa é uma das piores histórias que eu já li em toda a minha vida. Sim, eu li essa creepypasta inteira do início ao final e foi uma das experiências mais horríveis que eu já tive. Se vocês acham a Sonic.exe 2 ruim, essa consegue ser pior que toda e qualquer creepypasta terrível que você possa imaginar. E graças a Deus, ela não é mais considerada canônica. Afinal de contas, atualmente nós temos uma nova e atualizada versão do 2017X. Eu quero ser essa. Caraca, eu acho que o Sonic EZ passou de autoria, não é por causa dos crimes não que o T.C. Rainer fez. Porque não sabe fazer creepypasta, cara. Fez 3 ruins, velho. A Sonic.exe original, 2017 Remake, é 2, cara. Pô, porra, ainda bem que tu é da mão dele. 2017X. Ah, esse não é que é o todo liso? Atualmente, o 2017X é de autoria do usuário Alepie, que está trabalhando em um jogo 3D só sobre essa versão. E se vocês perguntarem, essa versão é assim. Sim, um Sonic com as suas bocas, pés e mãos todos distorcidos e que até mesmo parece ser feito por uma IA tentando imitar o Sonic. Muito dessa versão, e esse é o objetivo. Alepie fez a sua versão ser o mais desconfortável e estranho de se olhar possível, uma versão de Sonic que tenta imitar o original, mas não consegue. E eu sei, alguns talvez estejam reconhecendo o 2017X de algum lugar. Pois bem,
Isso é porque vocês provavelmente o conheceram com outro nome e outra aparência. Freak Sonic. Vocês sabem esse meme de Sonic que furou a bolha e é muito usado em toda a internet, conhecido como Freak Sonic? Então, esse meme veio da comunidade EZ e ainda por cima, esse não é o Sonic. Esse é o 2017X. Eu sei que é impressionante, mas é verdade. Esse modelo e meme foram criados pelo artista Todo Dentro, que já é famoso por fazer modelos do Sonic.exe. E em realidade, ele é baseado na versão anterior do 2017X. E eu sei que pode parecer confuso, mas deixa eu explicar melhor. Antes do Alep ser o dono atual do 2017X e pós o DC Hyena perder os direitos do personagem, os direitos foram para a Raven, a mesma criadora do Faker Sonic, que fez essa versão do 2017X que foi a usada para fazer o meme do Freak Sonic. Mas como a Raven estava muito ocupada já trabalhando no Faker Sonic e sabia que não teria tempo nem motivação para fazer mais coisas com o 2017, ela passou o personagem para o Alep, que, como foi mostrado anteriormente, fez toda uma reformulação do personagem e atualmente está trabalhando no jogo do mesmo. Então, se você já se perguntou de onde veio esse meme do Freak Sonic, está aí a resposta. Starved Eggman. essa coisa. De todas as várias variantes do Sonic.exe que ficaram famosas ao longo dos anos, Starved foi a mais popular por muito tempo, sendo uma versão do Eggman que ficou fascinada em devorar a carne de todos os personagens animalísticos de Sonic, e principalmente o próprio Sonic, a qual ele conseguiu graças à sua versão Furnace Sonic, que é basicamente... Uma curiosidade, eu me aprofundei, eu conheci o Starved Eggman por causa do Furnace Metal Sonic, porque eu achei o visual do Furnace iradíssimo, cara. Aí eu fui me aprofundar no Starved Eggman, mas só quis conhecer por causa desse Metal Sonic, do Metal Sonic Fornalha, cara, porque eu achei o design muito irado. Achei muito irado o design dele. Uma versão do Metal Sonic, como se fosse uma fornalha viva. A questão é que Starved Eggman é tipo o personagem que mais teve direitos autorais passado, porque eu acho que ninguém sabe muito bem o que fazer com ele. Eu acredito que o Starved Eggman já tenha umas 5 pessoas que já foram seus donos e nenhum deles sabia o que fazer com esse bicho. Por isso ele foi meio que sendo esquecido e sem mais nenhum conteúdo, abaixando a sua popularidade e até fazendo ele ser meio esquecido depois de tantos anos. Olha este Metal Sonic iradíssimo. Olha este homem aqui. Ele queima animais? Queima pro outro comer, para comer, né? Faz, mas... é iradíssimo o design desse bicho. Lembra o NRG do Ben 10. Ai, que comparação. Rewrite Sonic. Conheço. Não tinha como eu fazer esse iceberg sem citá-lo. Rewrite Sonic é a criação da brasileira Springless, um dos mais novos e famosos EZs recentemente. Uma entidade extradimensional que invadiu um jogo de Sonic e tem por objetivo se divertir capturando as almas dos jogadores. Mas que bonitinho, cara. É um FNAF World, né? Uma versão que, por conta da sua personalidade, seus gráficos em 3D e toda a sua história, acabou se tornando extremamente famoso e muito conhecido na comunidade, com inclusive o meu vídeo sobre ele sendo um dos mais famosos do meu canal. E se você quiser entender mais dele, é só assisti-lo, que eu sei que você vai gostar. É bom que o Slenderman, ele já fez vários vídeos específicos falando de cada versão EZ. Que ele vai falando de cada tópico do iceberg, ele vai, você quer se aprofundar mais? Eu fiz um vídeo lá. O Slenderman é o Stonksman do YouTube, né, cara? Sonic.eyx. Outra variante Sonic.exe que acabou furando a bolha, e de novo, criada por um brasileiro. No caso, o Kawa 6, que é uma versão ciclope maligna e bastante violenta do Sonic original. Mas com certeza o que mais fez ele ser conhecido e chamar sua atenção foi o seu jogo, que na época explodiu de popularidade pela sua óbvia qualidade, ao ponto que ele foi jogado até mesmo pelo Game Theory, iShowSpeed e Markiplier, para vocês verem o nível do quão longe ele chegou. E sim, se vocês me perguntarem, o Kawa ainda está trabalhando em uma futura atualização para o jogo, e futuramente veremos mais dessa versão medonha do Sonic. Allfathers.
E mais um trabalho brasileiro sendo falado nesse iceberg. Caraca, meu No irmão. caso, eu estou falando agora da criação do Jack Gorey, conhecido como Allfathers, que no começo não era tão famoso assim, mas começou a ser a partir do seu jogo Sonic Saves Robloxia. Sim, um jogo de Roblox que se disfarça como um jogo normal de Sonic, mas que esconde essa entidade conhecida como Allfathers. O jogo ainda está em uma fase muito inicial do seu desenvolvimento e ainda não tem muito conteúdo, mas o Jack Gorey propriamente já me deu algumas informações. Claro que nenhum spoiler do jogo, e eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele. E se vocês quiserem, é só me pedirem. Fox.exe. cara. FNAF World. Vocês com certeza já ouviram falar desse spin-off oficial de FNAF lançado em 2016. Um jogo com estilo RPG de turno, que você joga com vários personagens de FNAF e precisa passar de níveis, upar os seus personagens, avançar na história e por aí vai. Depois de um tempo, o Scott Cawthon acabou trazendo uma atualização para o FNAF World chamada de Update 2, em que o Scott adiciona alguns animatrônicos temáticos de Halloween e alguns que ele criou durante um tempo dentro do jogo para você desbloquear. Porém, você desbloqueia fazendo alguns minigames no mundo do Halloween. E um desses personagens é o Night Marione, em que você precisa jogar o minigame dele para poder desbloqueá-lo. E o minigame em específico é bem interessante. Chamado de Fox.exe, que é completamente inspirado em um Sonic.exe. É basicamente idêntico, indicando que o Scott Cawthon não só conhece 100% o mundo do Sonic.exe, como também ele provavelmente já deve ter visto algum .exe dos FNAFs por aí, né, na internet. E como o Scott Cawthon é um exímio brincalhão, ele provavelmente adicionou isso como uma piadinha de leve, né, pra poder fazer uma referência a esse universo rico. Sonic.exe SCP. Vocês provavelmente já conhecem a tão famosa organização SCP, que usou múltiplas histórias... Eu não conheço, cara. A SCP é um bagulho gigantesco, mas não faço a menor ideia pra onde vai e onde termina, cara. Eu sei que é um bagulho que categoriza... Eu não sei se é tudo ou se são objetos. Eles categorizam alguma coisa. E que tem vários números. O SCP tal é isso. E tem SCP demora. Não sei pra onde vai, não. Esse bagulho de SCP. Criadas por várias pessoas na internet sobre uma organização voltada ao estudo e contação de criaturas sobrenaturais ou fora do comum da normalidade, certo? Muitos já se confundiram e acreditaram que o Sonic XZ pudesse ser um SCP. Mas a questão é que qualquer um pode criar sua história movendo esse universo. Agora, se ela se tornará oficial ou não, é outra história. Mas respondendo a pergunta, não. O Sonic XZ nunca se tornou parte das histórias da SCP oficialmente. Da mesma forma que, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o Siren Head é uma das criaturas do universo SCP. O que não é verdade, ele é do universo do Trevor Henderson. Talvez esse caso do Sonic se deva a um fator curioso que acabou acontecendo. O SCP-1315 é um que se manifesta a partir de um jogo de videogame, e ele não tem relação nenhuma com o Sonic XZ. Mas por alguma razão, muitos que já comentaram sobre esse SCP associam ele ao Sonic, o que fez muitas pessoas se confundirem e acreditarem que o Sonic XZ era realmente parte dos SCPs. O que ele não é, deixando isso mais do que claro. Tá, entendi essa relação. SCP é um bagulho que se manifesta em itens, tipo tem o SCP-1315, né, que é o número, 315? É, 315 que é o número, só que pode ser qualquer videogame, não é exatamente o Sonic.exe. Tá, acho que entendi. Sonic.exe foi criado pelo Zalgo? Bem, para quem não sabe quem é o Zalgo, ele é um demônio intergaláctico extremamente poderoso e a própria encarnação do caos, que tem por objetivo destruir a humanidade por meio da canção que vai ser escutada da sua 7ª boca, assim que ele acordar do seu sono profundo. Ele foi criado para uma creepypasta de 2004, sendo uma das creepypastas mais antigas a existir. Mas no começo de suas histórias, Zalgo era apenas uma coisa que se manifestava por meio da corrupção de outras mídias. Coisas como os quadrinhos do Garfield, desenhos animados, tirinhas de jornal, qualquer forma de mídia. Por isso, inclusive, o Zalgo era conhecido como aquele que corrompe.
E pelo fato do Zalgo ser uma das creepypastas mais antigas, ele ser conhecido por corromper outros desenhos, e na época que o Sonic.exe foi criado, existia essa ideia da comunidade de que todas as creepypastas existiam no mesmo universo, e ainda a gente não sabia a origem do Sonic.exe, muita gente teorizava que o Zalgo era responsável pela criação do Sonic.exe. O que obviamente todos sabemos que é incorreto. Mas isso ao mesmo tempo gerou uma coisa chamada... Agora, antes dele continuar, eu não peguei muito bem essa parada do Zalgo. Porque beleza, ele veio de uma creepypasta de 2004, tá? Só que essa ideia de que ele corrompe tudo, é da creepypasta em si, ou o Zalgo era um conceito que já existia? Não peguei essa ideia do que é o Zalgo exatamente. Se ele surgiu nessa creepypasta ou se ele era um conceito que existia. Escreva nos comentários. Vambora, Sunshine.exe. Sunshine.exe. Nossa, mas tá 40 minutos de vídeo e eu tô com 1 hora de gravação aqui. X, uma fangame muito antiga lá de 2014, sendo uma das primeiras fangames envolvendo o Sonic X a existir, baseada na teoria que o Slade mencionou anteriormente, onde dessa vez tanto o Sonic quanto principalmente o Tails acabariam sendo corrompidos pelo Zalgo. É uma fangame bem antiga e datada, mas é uma cápsula do tempo para os antigos tempos de 2014. E além disso, ela faria surgir uma outra coisa. Zalgo Hellion. Zalgo Hellion é um dos, se não o RG mais bizarro de Sonic que eu já vi. Ele se trata de um site inteiro, cheio de imagens e coisas medonhas e nojentas, todas envolvendo a versão do Tails dos antigos desenhos do Sonic. Algo bem parecido com a SML Wiki, sendo basicamente uma representação perfeita do tipo de corrupção que o Zalgo faz. Até hoje não se sabe o que esse RG significa ou sequer a sua história, mas sabemos que futuramente ele terá atualizações. E se vocês quiserem que o Slenderman fale dele mais a fundo, é só pedirem. Tá Sonic El Pendrive Azul. É a primeira creepypasta. No espanhol está divino hoje. Algumas pessoas talvez conheçam a El Pendrive Azul ou só Sonic Flash Drive como a primeira creepypasta de Sonic a existir, criada pelo espanhol Sinois, que é uma história criada em 20 de março de 2011. 4 meses antes da Sonic.exe, que inclusive muita gente acusa de ser uma cópia da El Pendrive Azul, mas eu não acredito muito nisso. A questão é que não, a El Pendrive Azul não é a primeira creepypasta de Sonic a existir, ela é a segunda, mas independente de ela ser a primeira ou não, vale lembrar que o próprio Sinous fez um remake da El Pendrive Azul que é bem melhor do que a original. E que também eu pretendo falar no canal algum dia. É só vocês me pedirem. Então, se a El Pendrive Azul não foi a primeira creepypasta de Sonic, qual foi exatamente? Bem, a primeira creepypasta de Sonic foi a chamada Sonic Chinelinho. Isso mesmo, esse é o nome da... Eu falei na zoeira, mas foi o Chinelinho. Primeira creepypasta de Sonic já feita. A Sonic Chinelinho foi criada em 18 de setembro de 2010, um ano antes da El Pendrive Azul e a Sonic.exe. Vale se destacar também que ela não foi criada exatamente como uma creepypasta. Ela foi feita pelo usuário Chinelinho, que é brasileiro inclusive, muito mais como um YouTube poop, meio que post de terror. Ela nunca teve uma história muito profunda, pois o vídeo inteiro é basicamente o Sonic morrendo de várias formas sangrentas, não tendo nenhuma história ou algo mais profundo por trás dela. Inclusive, o usuário Chinelinho tinha feito uma, entre aspas, continuação dela com a Sonic Zero, mas atualmente os 2 vídeos originais são considerados Lost Media, por conta do próprio Chinelinho ter excluído o canal dele. Não sabemos exatamente o porquê dele ter excluído o próprio canal, mas ele deve ter os motivos dele. Mas, hey, quem diria que nós brasileiros somos os responsáveis pela criação da primeira creepypasta de Sonic? E caso algum de vocês queiram saber mais sobre a Sonic Chinelinho, eu deixo aqui a minha recomendação do vídeo que o Slade fez sobre a Sonic Moribund, que inclusive eu, ADV, faço uma pontinha na dublagem dela, que nada mais é que uma reinterpretação da Sonic Chinelinho, que é bem bacana e interessante. O homem é uma máquina. Versus Sonic.exe.
Eu acho que não tem como esquecer o mod de Friday Night Funk do versus Sonic XZ. O mod que não só faria o Sonic XZ voltar à sua fama, como até mesmo sustentaria FNF por bastante tempo. Um mod incrível com muito potencial, mas infelizmente por várias polêmicas e problemas envolvendo o time, né? Ele acabou sendo cancelado com muitas músicas e personagens nunca vendo a luz do dia. Tudo que restou são só os conceitos jogados na internet de ex-membros do time. E por mais que esse mod tenha sido cancelado, esse pessoal que trabalhava no Sonic XZ e outros que se inspiravam nele foram fazendo mais mods parecidos ou de terror. Até um deles ser, por incrível que pareça, Silly Billy. Silly Billy? Cara. Sim, por mais inacreditável que pareça, a música Silly Billy do mod hit single de Friday Night Funkin'. A música fez Friday Night Funkin' voltar à fama depois de muito tempo, e também foi uma homenagem feita ao Dwight, que era um dos desenvolvedores do mod do versus Sonic.exe. Ela foi feita inicialmente para o próprio mod do Sonic Amaldiçoado, junto de outras que pararam no mesmo mod, como a Fake Baby do No More Innocence e a Joyous e a Trickle do Lord X. De certa maneira, é possível dizer que tanto Friday Night Funkin' quanto Sonic.exe se ajudaram na volta da fama um do outro, uma grande ironia do destino. O Sonic.exe voltou à fama porque o Friday Night Funkin', né? Tanto que a maioria das imagens que o Slenderman usou aqui pra representar são Friday Night Funkin', né? Ai meu Deus, escuridão do mar. Bom, essa é a penúltima camada. Ai que medo. Eu quero jumpscare não, velho, não quero jumpscare. Sonic.exe é um demônio? Ai, meu Deus. Não. A resposta mais curta e direta é não. Sonic.exe não é um demônio e sua origem não tem nada a ver com coisas demoníacas ou até religiosas. Isso é só uma confusão que muita gente faz porque a gente meio que cresce com esse medo de demônios e a gente acaba associando qualquer coisa paranormal a isso. E alguns talvez me perguntem, então por que no jogo do Sonic.exe temos o famoso Sega 666, que é obviamente uma referência ao número da besta, bastante associada a demônios, e por que o Sonic.exe fala o Eu Sou Deus, que indica que ele possa ser sim um demônio? Bem, o Eu Sou Deus, uma das principais frases do Sonic.exe, é porque ele mesmo se considera um deus. E o Sega 666 é porque o Sonic.exe sabe que a maioria das pessoas é da religião cristã. Então ele usa isso para assustar ainda mais quem quer que esteja jogando. Deus, 666. Mas alguns talvez já estejam me perguntando, se o Sonic.exe não é um demônio, o que ele é? Bem, Sonic.exe é uma entidade cósmica interdimensional. Sonic.exe é uma coisa que surgiu há vários milênios no vazio entre dimensões, por conta de um evento cataclísmico. E em realidade, a forma verdadeira do Sonic.exe é isso. Ou melhor, quase isso. Porque isso que vemos é só o que nós seres humanos conseguimos compreender da forma verdadeira do Sonic.exe. Que a propósito, o seu nome também não é Sonic.exe, é X. E ele foi uma entidade que, após conhecer a Terra, e em especial a franquia do Sonic, ficou fascinado por ela. E assim criou um universo próprio baseado na mesma e deu a si mesmo a forma similar a seu personagem favorito da franquia Sonic, o próprio Sonic. E como Sonic.exe é uma entidade interdimensional, conceitos como humanidade ou até de dor são incompreensíveis para ele. Ele tem uma visão bem distorcida de diversão, e o que nós chamamos de psicopatia e até sadismo é o que ele entende como diversão, e por isso seu jogo e tudo envolvendo ele é distorcido e bizarro, porque é isso que ele vê como belo, digamos assim. E se vier alguém comentando que isso deixa o personagem desnecessariamente complexo para algo que deveria ser uma simples creepypasta, eu penso o completo oposto. Pra mim isso deixa o personagem muito mais interessante e dá a ele muito mais camadas do que ele ser apenas um demônio ou um Sonic maligno. E antes de falarem, não, isso não torna o Sonic.exe um alienígena. Falar que o Sonic.exe é um alienígena é o mesmo que dizer que o Pennywise é um alienígena. E falando em Pennywise, Sonic.exe é inspirado no Pennywise. Quem conhece melhor a obra de Stephen King, ou só It a Coisa, já deve ter reparado a semelhança. Eu só acho engraçado esse conceito de que uma entidade de milênios atrás, cósmica, olhou pra Terra e falou, ao invés de destruir ela,
princípio completo, ao invés de fazer ataque às TVs do mundo, não. Vou fazer um Sonic. Abrir uma empresa de videogames. Sega, irei te copiar. Achei isso engraçado, sinceramente. Achei isso bem engraçado, mas eu concordo com o Slenderman, com essa parte que não torna ele desnecessariamente complexo. Você não atrapalhando, não quebrando o personagem em si, o que ele já é estabelecido, é válido. Tipo, se você quiser acreditar que o Sonic.exe é vamos dizer, uma entidade, né, maligna, que tá lá só pra torturar, só pra diversão, beleza, só que tem essa parte, essa camada a mais. É legal, eu gosto. Da origem de Sonic XG com Pennywise, o palhaço dançarino. Os dois são entidades cósmicas interdimensionais, nascidas antes até do tempo. Ambas são extremamente poderosas, mas limitam seu poder para se divertirem mais ao ir até suas vítimas. Ambas podem mudar de forma e a hora que quiserem. Ambas usam uma figura popularmente conhecida por crianças. No caso, o Sonic. E a figura do palhaço que ajuda a atrair mais vítimas. E ambas são brincalhosas. É a forma verdadeira do Pennywise. Boa, 3 bolas com vida infinito. E até infantis de uma maneira sádica e cruel, ao matar suas vítimas. Com personalidades bem próximas, dá pra ver que Pennywise é de grande inspiração para o Sonic XG. E ele não é a única. Legal. Sonic.exe é inspirado na NES Godzilla Creepypasta. Que? Para quem não sabe, a NES Godzilla Creepypasta é que eu considero a melhor creepypasta de todos os tempos. E também uma das melhores histórias de terror que eu já li e a minha creepypasta favorita de todas, onde temos o protagonista Zachary descobrindo que no seu cartucho do jogo Godzilla Monsters of Monsters existia uma entidade cruel chamada Red, que fará de tudo para atormentá-lo. É uma creepypasta enorme de mais de 3 horas de duração, mas que vale cada segundo. Ela é o que eu acho que toda creepypasta de videogame deveria ser para realmente ser boa. E dá pra ver que, pelo menos atualmente, o Sonic.exe tem certas inspirações nela. A versão antiga do Sonic.exe nem tanto, afinal ela foi criada bem antes. Mas, atualmente, muita coisa, em especial nos novos jogos do Sonic.exe, parecem ter similaridades com a NES Godzilla Creepypasta. O que é muito bom, já que, como eu falei, a NES Godzilla é a minha Creepypasta favorita. E ela é muito boa de se usar como inspiração. E falando nela... Só é irônico, né? Porque só é irônico que hoje em dia tem até do crossover do Sonic com Godzilla, né? E a versão XZ dele já tem relação. Death Battle Sonic.exe versus Red. Vocês, provavelmente gostando ou não, conhecem o canal da Death Battle, certo? O famoso canal que faz a luta entre personagens fictícios e usando de cálculos matemáticos e feitos, diz quem talvez seria um vencedor. Eles foram os criadores de Superman vs Goku, Bowser vs Eggman, Metal Sonic vs Cell, etc. E o Sonic.exe, junto do Slenderman, é o personagem de creepypasta mais pedido para aparecer no canal. Na real, ele é um dos personagens mais pedidos para entrar na Death Battle. E ele tem muitas ideias de Death Battle. Tem Sonic.exe vs Error Sans, vs Ben Drowned, o próprio Slenderman, mas de todas, praticamente todo mundo concorda que Sonic.exe vs Red é a melhor para os dois. Afinal, os dois são entidades cósmicas dentro de videogames esses de franquias enormes com vários fãs que inclusive já se cruzaram algumas vezes. Os dois se cruzaram de novo, sádicos e cruéis. Os dois basicamente criaram um universo dentro do jogo baseado nas suas franquias, só que de uma maneira distorcida. Os dois são extremamente poderosos. Os dois vieram de 2 creepypastas clássicas que várias pessoas conhecem e que mudariam a internet para sempre, e tem muito mais conexões. Essa pra mim é a Death Battle perfeita para os dois e a que mais tem chance de acontecer. Afinal, nós sabemos que o Wiz e o Boomstick, os dois criadores da Death Battle, sabem da existência dela.
E talvez comentando um pouco mais sobre mim mesmo aqui, eu, como muito fã do canal da Death Battle desde quando eu era criança, digo que essa é a minha Death Battle que eu mais quero que aconteça. E que eu espero muito algum dia conseguir assistir ela no canal. Mesmo que leve anos, eu estarei lá quando finalmente ela for feita. É um dos meus sonhos, digamos assim. Mas isso é um papo para um futuro vídeo. Não sei, não acompanho muito a guerra entre fãs de Sonic e Sonic.exe. Jesus, já tô vendo, foi chato Sonic. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas explicando de uma maneira resumida. Existe, por algum motivo, uma certa rivalidade entre fãs de Sonic e fãs de Sonic.exe. Muito mais por parte dos fãs de Sonic. Afinal, meus amigos, acreditem em mim. Se você é um fã de Sonic.exe e demonstra isso, pode ter certeza que vai ter um monte de fã de Sonic insuportável te enchendo o saco, Sonic, mandando mensagem de ódio, te chamando dos xingamentos mais horríveis possíveis, ou até mandando você tirar sua própria vida só porque você gosta de uma creepypasta boba. E eu falo isso por experiência própria, já aconteceu comigo. Eu não tenho total certeza por que essa rivalidade existe, ou de onde veio esse ódio todo que os fãs de Sonic têm por Sonic.exe. Mas eu tenho suposições que eu ainda pretendo me aprofundar em um futuro vídeo. E olha só uma coisa, se você é uma dessas pessoas fãs de Sonic que faz esse tipo de coisa, saiba que você não é melhor do que ninguém. Você é só um moleque insuportável que tá vendo o problema em algo normal que muitas pessoas gostam. Vê se cresce, irmão. É que assim, cara, a fanbase de Sonic, todo mundo sabe que tem seus podres. Tem suas pérolas também, óbvio. Mas a fanbase de Sonic é muito chata nesse sentido. Não só de Sonic, por exemplo, eu vou pegar um exemplo da fanbase que eu faço mais parte, que é a fanbase de Dragon Ball. Que, cara, a fanbase de Dragon Ball, se você fala que gosta, por exemplo, de Dragon Ball AF, que é uma fanfic, vamos dizer assim, de Dragon Ball. Eu, por exemplo, eu gosto do AF. Apesar dos episódios, eu acho interessante a ideia do AF. Cara, você fala que gosta, você é lixado, cara. Você é lixado, cara. Por gostar de um bagulho feito por fã, cara. Ser humano é um bicho doido. Ser humano é um bicho doido. Quer te bater, quer mandar você pro inferno, tirar sua vida, porque você gosta de um desenho de um jogo, cara. Qual é a tua, mano? Psicólogo. Qual é, velho? Sonic.exe. Tudo bem você não gostar, cara, mas vamos... Básico, né? Vamos respeitar o gosto dos outros. Né? É pra debater, porque não gosta, mas xingar, cara. Porra. É Dead Graphic. Mod vídeo. Pra quem não sabe, Dead Graphic é um animador de sprites brasileiro. E ele é famoso por suas animações de luta envolvendo Sonic e, em especial, suas animações envolvendo Sonic X. Dead Graphic tem uma coleção de múltiplos vídeos sobre diferentes lutas e diferentes versões do Sonic X. Se você está na internet há muito tempo e ama animações de luta em sprites e também gosta de Sonic X, então com certeza você já viu um vídeo dele pelo menos. Ele até mesmo tem a sua própria versão do Sonic X, do qual tem a sua própria lore. Se vocês quiserem, é só pedirem pro Slenderman que, quem sabe, ele não faz um vídeo sobre o mesmo. O homem faz vídeo de tudo, mas não tem vídeo de nada. Outcome Memories. Do Roblox. Era inevitável. Hoje eu fico na dúvida se esse jogo fechou ou tá aberto. Não sei. Eu falar sobre isso uma hora ou outra. Bom, muitos do canal devem conhecer o Outcome Memories, o jogo assimétrico do Sonic.exe que ficou muito popular no ano passado. Eu sei que teve uma... Eu lembro que teve uma... Não foi treta, mas teve uma polêmicazinha envolvendo o Corey. Corey, beijo, amo você, Corey. Dele, que ele contou a história do Outcome Memory, só que contou meio errado a história, né? Aí o Slenderman foi lá e corrigiu. Não, você fez um vídeo ou foi um comentário, agora eu não lembro. Mas eu lembro que teve essa polêmicazinha. Digo polêmicazinha porque o Twitter, como sempre, exagera em tudo, né? E botou o Corey, não sabe de nada, gordo, safado, vai... Chegando a um ponto que até o Corey fez vídeo, e ele quase nunca fala de Sonic.exe. Mas, infelizmente, como tudo que é bom um dia acaba, infelizmente Outcome Memories morreu bem cedo.
Devido a várias polêmicas que eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo ia ficar mais enorme do que ele já está, o jogo acabou sendo cancelado, com muito conteúdo também sendo descartado. Vários personagens, cenários, músicas e etc. se foram junto com ele. O que é bem triste, porque na época o Outcome Memories foi o que fez Sonic.exe voltar a furar a bolha e ficar extremamente popular. Teve um monte de youtuber que nem ligava pra Sonic.exe e teve... Eu não cheguei a jogar, porque... De novo, não é meu jogo, não é interesse, jogo de terror. Mas eu via imagens de personagens que eles botavam, o design de personagens que eles botavam lá. Eu achava interessante, cara. Achava interessante. É só jogar e falar sobre Outcome Memories. Muitos canais também surgiram por causa desse jogo. E foi uma perda imensa para mim, já que muita gente havia conhecido o canal por causa de Outcome Memories. Foi com certeza uma das notícias mais tristes que a comunidade já passou. E me dói bastante lembrar disso, não vou mentir. Então fechou. Mas ainda tem uma pequena esperança sobre isso. Afinal, graças à morte do Outcome Memories, outros jogos assimétricos de Sonic.exe começaram a surgir. Temos o Abysmal Escape, Memory Lane e um dos que eu mais estou ansioso para ver, o Fracture Genesis. Todos com bastante potencial de serem tão grandes quanto foi o Outcome Memories. E esperamos que dessa vez, pelo amor de Deus, esses jogos consigam verdadeiramente chegarem longe e serem completos. Por favor, Deus, eu espero de verdade que nenhum deles seja cancelado. Que esse é sobreviventes, aí tem o assassino, né? Que só versão de Sonic.exe, né? Pelo que eu sei, é um Dead by Daylight Sonic. Agora, ai meu Deus, o vazio entre dimensões. A galera adora inventar tempo, não pensa bem. Tô zoando. Slade, eu te amo, tá? Gosto dos seus vídeos. As mensagens ocultas no jogo original do Sonic.exe. Em um dos momentos finais da fangame original do My 5The Crimson, existem alguns textos em japonês que podem ser lidos, e eu vou falar a tradução deles agora. Vem. Minha alma doente grita: quer ser meu caminhante nas sombras? Me deitarei nesse pecado sinistro. Nosso funeral de euforia será rompido com o coração negro de Satanás. A mão da escuridão segura com suas mãos em mim. Caminhe para sempre em meu mundo e minha criação. Não como você gostaria. Você se tornará invencível, como deveria. Deverei lançar uma maldição ao mundo da luz e asfixiar com minha escuridão. O mundo te pertence, mas meu controle é absoluto. Amaldiçoe a todos que conhece e una-se às forças da escuridão. Ai meu Deus, como ele é do mal. Muito do mal. Nunca se teve uma explicação por que desses diálogos estarem no jogo original do Sonic.exe, mas é provável que seja só o próprio Sonic.exe fazendo seus típicos monólogos que ele sempre faz. E além disso, se o Pai Troll estiver vendo esse vídeo, e aí Pai Troll, ficou com medo pela segunda vez? Pedro se cagou? No More Innocence, aquela que eu considero a segunda melhor história de Sonic envolvendo o terror de todos os tempos. Criado pela usuária Dumb, No More Innocence... Se eu não me engano, a história desse é bem legal, envolve depressão, né? Uma superação de uma depressão. Por que não pareça, né? Uma superação de uma depressão, se eu não me engano, é algo do tipo. Sense é um yokai na forma de Sonic, com rosto cavernoso e cores monocromáticas que alguns devem conhecer pelas músicas Fake Baby do mod Hit Single e a música Genesis do mod Myths of Yamaha. E alguns devem estar me perguntando, por que eu deixei ele tão baixo no iceberg, já que ele é um personagem até que famoso? Bom, a resposta é ao mesmo tempo o motivo de eu considerar ele a segunda melhor coisa de terror envolvendo Sonic de todos os tempos. O personagem em toda a sua história nada mais são do que uma metáfora à depressão. Se você ler a história do No More Innocence, isso fica bem nítido, e é uma história muito boa para falar a verdade. Não é mal escrita, não banaliza a depressão, nada disso.
É uma história que eu considero bem bonita, pra falar a verdade. Tanto que quando eu fiz o meu vídeo do No More Innocence, muita gente veio nos meus comentários me agradecendo por ter feito aquele vídeo, já que, segundo elas, ajudou bastante quando elas estavam em um momento difícil. É uma história que, acima de tudo, te incentiva a buscar ajuda caso você esteja passando por uma fase difícil, e eu recomendo muito você dar uma olhada. Realmente vale a pena. Mas tem um motivo pelo qual eu a considero a segunda melhor creepypasta de Sonic de todos os tempos. Porque a melhor história de terror de Sonic de todos os tempos é o chamado Childhood Has Passed. Aquela esse! Eu errei os nomes, é Childhood Has Passed. Mas é isso que eu tô falando, ó, que tem um reloginho na barriga. Nossa, Slademan, é nóis, cara. Eu conheci essa versão por você, e é a versão que eu mais gosto também, cara. Nossa, deu um high-five virtual, Slademan, pá! Nossa, cara, também essa é a minha versão favorita do ZZ, que eu vi, né? Acho muito legal. Considero a melhor história de terror e, sinceramente, uma das melhores histórias já contadas envolvendo Sonic. Childhood Has Passed é a criação do usuário AR, que inclusive me conhece e já comentou em alguns vídeos meus. E por que exatamente o Childhood Has Passed é a que eu considero a melhor história de terror de Sonic de todos os tempos? Porque não só ele tem um dos designs mais espetaculares que eu já vi, como novamente ele é uma metáfora. Só que ao contrário do No More Innocence, que ainda tem muita pouca história, o Childhood Has Passed, esse sim, tem uma história bem maior e bem mais profunda. Tanto que para mim, ele nem parece uma variante do Sonic.exe. Ele parece uma história que estaria num livro, ou seria escrita por alguém como o Stephen King, de tão bem detalhada e incrível que essa história é. Lembrava que era e se vocês me perguntarem, a história do Childhood Has Passed nada mais é do que uma metáfora a não se prender ao passado e viver o presente. E eu sei que parece algo meio bobo falando desse jeito, mas por favor, deem uma chance a essa história e vejam meu vídeo contando sobre ela. É o meu vídeo favorito de todo o canal e acreditem quando eu falo, essa é a melhor história de terror envolvendo Sonic que você vai ler. Né? E até mesmo se você não gosta tanto do Sonic.exe, eu sei que você vai gostar dessa história. O design eu acho muito da hora, cara. E, tipo, é a metáfora nostalgia, porque ele tem um relógio, porque ele vai sugando seu tempo de vida, ele vai te prendendo mais, tá ligado? É bem interessante, cara, a história. Nossa, cara, eu não acredito que eu e o Slenderman, a gente tem essa aí. Nossa, eu que não sou fã de terror. Nossa, Slenderman, porra, é nóis, cara, é nóis. Mountain. Green Mountain é até a data desse vídeo o mais misterioso e estranho ARG envolvendo o Sonic. Ele é uma fangame bem estranha, onde temos de escalar uma montanha até chegarmos em uma sessão onde enfrentaríamos um Sonic com um buraco enorme em seu rosto, conhecido apenas como Andy, onde no final da fangame nos transformamos no próprio Andy. E até então, 2 continuações dessa fangame foram lançadas. Mas a verdade é que esse ARG continua um mistério enorme, tanto que nem se sabe quem é o criador desses jogos ou o que ele quer dizer. A maioria das teorias diz que os jogos são uma metáfora pra alguém escondendo um corpo, mas a verdade é que a gente só não sabe mesmo. Green Mountain é um RG super difícil de ser solucionado e até hoje a gente não tem uma resposta exata, ainda mais porque faz meses que seu criador não postou nada a seu respeito, e como eu falei, ele também é uma pessoa super misteriosa. Esperamos que no futuro a gente possa solucionar esse mistério, mas até lá, Green Mountain se mantém como o ARG mais misterioso de Sonic até hoje. Sonic.exe, ponto de interrogação. Algumas pessoas devem se lembrar de uma antiga fangame de Sonic.exe chamada Sonic.exe, ponto de interrogação. Ela até que ficou bem famosa porque ela tinha uma boa qualidade e tinha como seu vilão principal uma versão do Sonic infestada de buracos, basicamente usando a tripofobia, que é a fobia de buracos que muita gente, incluindo, tem como seu principal destaque, o que fez ela chamar muita atenção. Mas aí, ela simplesmente sumiu. Não teve mais atualizações, os links para baixá-la sumiram, o criador desapareceu e fazendo dela a talvez maior Lost Media envolvendo Sonic.exe que eu já vi. E alguns devem se lembrar que no meu antigo iceberg eu mencionei essa fangame, certo? O Jack Mas aí vem a questão, após esse meu vídeo, o criador veio falar comigo. Sim, eu não tô zoando.
Ele veio até mim e me explicou basicamente tudo sobre o jogo, seus planos, etc. e o que exatamente aconteceu. Ele atende atualmente pelo nome Sergi OM, mas esse é só um nome provisório, porque ele prefere se manter anônimo. E ele me explicou que basicamente o motivo pelo qual o jogo nunca mais voltou foi falta de motivação. Ele não estava mais motivado em trabalhar no jogo e só acabou cancelando, nunca passando a autoria para mais ninguém, porque ele mesmo não se interessava mais em Sonic.exe. E graças a esse fator, com o auxílio do meu colega Luan, foi feita uma wiki inteira só sobre o Sonic.exe, ponto de interrogação, que em realidade tem por nome Trip. E também as 2 demos do jogo original foram encontradas e podem ser baixadas. Ou seja, essa que era até então a maior lost media de Sonic.exe acabou sendo encontrada. Parabéns, Zendendi. Sonic Pizza. Pizza, essa foi uma das creepypastas, ou melhor, Sonic pastas mais undergrounds de Sonic durante anos. A história se tratava de um estranho caso de uma pizzaria que usava de maneira ilegal o personagem do Sonic como mascote em suas propagandas. Onde também ocorreu um incidente bizarro, em que uma das pizzas veio com um porco-espinho morto no meio. É uma creepypasta verdadeiramente interessante e que acabou aumentando muito de popularidade graças ao youtuber Sif, que basicamente fez um remake muito bem feito da história, que inclusive eu falei lá no meu canal junto do Slenderman, onde fizemos um vídeo sobre. Então eu recomendo vocês verem, é bem legal. Essa não me é estranha, acho que eu já vi. Sonic 3 Hacked Cartridge. Essa também é outra Sonic pasta ou só creepypasta de Sonic bem desconhecida, até mais que o Sonic Pizza. A Sonic 3 Hacked Cartridge é uma creepypasta até que muito bem escrita que se trata de um jogo de Sonic que dentro dele esconde um caso de Stalker. Sim, eu não estou zoando. E eu sei que, de novo, isso parece algo bobo, mas acredita em mim, é uma ótima creepypasta que eu sempre quis falar no canal. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre ela, é só me pedirem, que acredita em mim, é uma creepypasta bem interessante. Caramba. Sark. Ok, o vídeo inteiro até então foi coisa suave. E nada muito ou até bizarro. Lembra que há um tempo atrás foi comentado sobre Sonic EZ, Spirit of Hell? Essa foi uma das primeiras fangames de Sonic EZ, tendo uma lore extremamente abrangente com alguns personagens icônicos, que viraram ícones importantes na comunidade EZ. Lá tinha um vilão nessa saga de jogos que era um pouco complicado. O personagem era o Sark. E bem, o criador dos jogos basicamente fez a história do Sark de um jeito, digamos que pesado. O Sark teria relações sexuais com a Cream no seu jogo, que, como você sabe, a Cream é uma criança no jogo. E olha, eu só vou falar isso porque a história fica pior. Mas próximo tema, próximo tópico. Bem pior. O criador até tentou se defender, mas o estrago já estava feito. Ele, em relação às críticas, acabou abandonando o seu projeto. É porque a comunidade toda estava matando pra cima dele. E depois daí o buraco só vai ficando mais embaixo. Se você quiser entender mais detalhes sobre essa história, eu recomendo você ver o vídeo que eu fiz, que explica muito bem essa situação. E ainda deixo alguns pontos nos comentários fixados. Próximo tópico. Maria's Revenge. Maria? Tá bom. Agora eu vou entrar de novo em um tópico meio pesado. Porra, tem uma creepypasta envolvendo a Maria. Pesado, hein? Pesado. Já tô vendo os olhinhos aqui do... Rapaz, Maria. Maria's Revenge é uma creepypasta de Sonic criada pelo usuário Charcoal Man, que trata de uma busca de um tema perdido da Maria Robotnik no jogo Sonic Adventure 2, que levou ao criador da história descobrir um segredo terrível escondido no jogo, que no caso envolvia abuso sexual. Sim, de novo isso sendo falado no iceberg. Mas antes de vocês julgarem o criador da história por ter colocado esse tema na história, é válido lembrar que, nas palavras dele, a história é baseada na vida pessoal dele, ou seja, ele também foi uma vítima disso quando era menor, e a história foi basicamente uma
Vent Art, que, para quem não sabe, são artes que o artista coloca os seus próprios traumas e problemas da vida pessoal para fazerem parte da história. E esse foi o mesmo caso com Maria's Revenge. E sabe a parte mais triste disso tudo? Charcoal Man já faleceu há bastante tempo, na verdade. Sim, o autor da história já não está mais entre nós, o que deixa tudo ainda mais triste, sendo sincero. E eu não pude entrar em tantos detalhes sobre a história nesse vídeo, porque ele também está muito longo, mas eu algum dia pretendo sim falar da Maria's Revenge mais a fundo, porque é uma história que eu sinto que as pessoas precisam ouvir e conhecer. Não só porque eu considero ela muito bem escrita, para falar a verdade, como também é uma forma de homenagear ao trabalho que o Charcoal Man fez enquanto estava entre nós. A Maria, cara. Mas... de todas as histórias, essa aqui da Maria foi a mais que eu achei creepy, viu? Isso aí meme, viu? Porra, com a Maria, cara. Com a Maria não. Eu não quero terminar esse vídeo de maneira triste, assim como o meu antigo iceberg. Afinal, isso é pra ser um especial de 100 mil inscritos. Então, por que não terminar com uma das coisas mais bonitas que a comunidade EZ acabou fazendo? Olha, depois dessa da Maria, isso aí me pegou, velho, da Maria. Eu não tava esperando. Não tinha noção. Save a Soul. Save a Soul foi um evento que a maioria das pessoas não conhecem, mas mostra um lado bem bonito da comunidade EZ. Vocês já devem saber sobre todas as acusações envolvendo pedofilia relacionadas ao DC Hyena, o criador original do Sonic.exe. E na época, após isso tudo ter sido revelado, a comunidade.exe, em resposta a isso, criou uma campanha beneficente chamada Save a Soul, onde vários criadores da comunidade tinham por objetivo arrecadar dinheiro para doar para agências e outras ONGs dos Estados Unidos que buscam prevenir e impedir qualquer forma de abuso sexual infantil. Um gesto que, por mais que não seja tão falado pela comunidade, para mim foi uma das ações mais bonitas e que na época 2021 uniu praticamente toda a comunidade com um único objetivo de ajudar outras crianças e impedir que elas sofram esse tipo de coisa nas mãos de pessoas como o DC Hyena. E toda a Save a Soul mostra que, apesar da comunidade EZ não ser a melhor de todas, afinal tem sempre vários problemas rolando, ela consegue ser sim muito mais maravilhosa do que as pessoas dão crédito. Eu vejo muita gente que julga muito a comunidade EZ e realmente ela tem problemas, mas ela também tá cheia de artistas, pessoas incríveis, criadores de histórias, editores, youtubers como eu, criadores de jogos e muitas pessoas tão talentosas que eu sinto um certo orgulho de fazer parte dela de certo modo. Sim. E também talvez ser o único youtuber que realmente fala de Sonic.exe com orgulho. E eu sei que a maioria do canal me conhece por isso. Eu não sou conhecido como o maior especialista de Sonic.exe no Brasil à toa. Essa comunidade foi o que fez eu chegar onde eu estou agora, com 100 mil inscritos. Olha o nível que eu cheguei. Eu nem acredito nisso. Nem quando eu era criança, quando eu criei esse canal com meus 14 anos, eu pensei que eu chegaria tão longe. E parte disso é graças a todos vocês. E eu só tenho a agradecer a todo mundo por tudo isso. Muito obrigado de verdade. E não se deixe enganar, eu vou continuar falando de Sonic.exe porque eu ainda tenho muitas histórias para contar a todos vocês, meus mais de 100 mil inscritos. Quem diria que um moleque gay falando de Sonic.exe chegaria tão longe, não é mesmo? Enfim, com isso dito, devo dizer como sempre... Obrigado por ter assistido até aqui, agradeço aos mais de 100 mil inscritos no canal. Eu sou Days Landman. E tenha uma boa noite. Até mais. Fofo. Legal, cara. Esse finalzinho foi bom, cara. Pô, parabéns. Parabéns, pelo 100k. E que mensagem bonitinha no final. Muito legal, cara. Muito legal. Parabéns. Que vídeo bom. Olha o Core. Ai, gente, cara, é isso, velhos. Muito legal esse iceberg. Tem eu conheci as coisas da primeira camada, né? Mas, cara, parabéns, Slenderman, pelo 100k. Porra, que videozaço. Chamou uma galera, velho. Chamou uma galera.
como eu falei, eu não sou muito chegado a coisa de terror, porque eu não gosto de terror mesmo. Tanto o gosto pessoal, quanto eu me assusto fácil para terror. É que eu nunca joguei e não pretendo jogar Sonic QZ. Não vou jogar. Nunca vou. Mas a única... eu gosto dos vídeos do Slenderman. Eu acompanho os vídeos dele quando ele fala de versões do Sonic.exe. Porque além dele falar bem, ele não bota jumpscares, graças a Deus. Mas, cara, é um canal muito bom. Se você não conhece o The Slenderman, vai lá, cara. Conhece, é um canal muito legal. Dá uma chance, cara. Muito bom o canal dele. Parabéns ao 100k mais uma vez. Vídeo bom pra caramba. Escreve aí nos comentários, gente, quantas lendas, vamos dizer assim, quantos tópicos você conhecia. Se você conhecia a maioria ou não conhecia. Eu não conhecia a maioria. Eu conhecia mais a parte de cima da superfície, mas também tem alguns que eu não conhecia. Foi bom conhecer muita coisa aqui de Sonic QZ. Agora, o final da Maria's Revenge, cara, aquela foi a única mesmo que me pegou, arrepiou, velho. Aquela que envolvendo um assunto tão pesado quanto aquele e a Maria, me pega, cara, me pega. Mas, gente, é isso. Eu não vou alongar muito mais do que eu já alonguei esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você viu o vídeo até aqui, de novo, escreve aí nos comentários, por favor, de verdade. Escreve aí nos comentários. Deixa eu pensar. Previsão. Hashtag previsão. Hashtag previsão. Bota aí nos comentários. Pô, acertei o tempo de muita coisa aqui, né? Mas é isso, gente. Valeu. Obrigado mais uma vez por mais um vídeo. Slenderman, mais uma vez, parabéns pelo 100k. Escreve nos comentários também vídeos que você quer que eu reaja também aqui, que eu acho interessante. Eu queria ver esse vídeo do iceberg, só que eu achei interessante que poderia ver com vocês. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais e fui!